Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça seu coração, o Senhor te dê ânimo, o Senhor te dê direção, que o Senhor possa te levantar nessa tarde, que essa palavra possa falar ao seu coração. Eu quero deixar aqui rapidamente a mensagem do Senhor, que o Senhor, por si só, eu sempre repito, a própria palavra ela já fala, a própria palavra nos conduz, a própria palavra ela nos dá força, ela nos leva para o caminho da verdade, o caminho que vai nos justificar, nos libertar, um caminho que vai nos trazer clareza, é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Então, que o Senhor possa fortalecer o seu coração nessa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor está gritando no meu coração a respeito de Salomão, a respeito da sabedoria de Salomão. Então, que o Senhor possa te dar sabedoria. Nessa tarde, o Senhor possa trazer à sua mente a sabedoria do reino, a sabedoria de Deus, para que você possa responder questões difíceis, para que você possa resolver situações difíceis, para que os planos do Senhor venham a ser estabelecidos sobre a sua vida, né? Porque a palavra diz que a rainha de Sabá foi até Salomão. Ela ouviu falar, de como era a vida de Salomão. A palavra vem dizendo que quando ela entrou, quando ela viu tudo que estava acontecendo na vida de Salomão, a palavra de Deus vem dizendo que ela ficou fora de si, porque foi muito mais do que aquilo que tinham falado para ela. Quando a palavra do Senhor vem dizendo que Salomão orou ao Senhor e pediu sabedoria a Deus para que ele pudesse resolver as coisas dele. E nós precisamos de sabedoria de Deus. Hoje em dia, o falar, o ouvir, tudo a gente precisa que a sabedoria de Deus venha vir sobre a nossa vida. Quando o Senhor diz que ele dá, ele não lança fora, ele não lança no nosso rosto, ele nos dá sabedoria para que nós possamos ter entendimento, porque a gente vai chegar perante pessoas, a gente vai chegar perante os nossos filhos, perante o esposo, perante o seu trabalho, as pessoas com quem a gente fala. A gente precisa ter sabedoria, a gente precisa que Deus encha a nossa boca para que a gente não venha temer, mas a gente venha responder pautadamente, pausadamente, pensar antes de falar, porque assim, aquilo que está quebrado, tem coisas que estão quebradas, não tem como a gente trazer de volta, não tem como a gente consertar, mas a gente pode entregar nas mãos do Senhor e pedir para que Ele possa nos dar direção, aquilo que foi feito errado, aquilo que assim, não tem como você mais voltar atrás, não tem como você pegar aquilo que se foi e trazer de volta, mas a gente tem um Deus que pode nos dar direção, que você vai resolver de tal forma, vai por esse caminho você vai acertar mais, o Senhor vai te justificar através daquilo que você falou e não houve, bom proveito, você falou e aquilo ali na verdade não edificou, aquilo na verdade não cresceu, não amadureceu, não deu fruto, mas nós temos um Deus que ele pode sim, transformar, aquilo que veio ao teu encontro, uma palavra que veio ao teu encontro, que naquele momento ele não abençoou a sua vida, mas o Senhor pode transformar palavras de maldição em bênção. O Senhor tem o poder de fazer isso. O que foi abençoado não ser amaldiçoado. Pode lançar palavras de maldição, pode falar o que tiver que falar, mas o Senhor, ele diz na palavra dele, que o que for abençoado, ele vai abençoar. Se te trouxerem palavra de bênção sobre a sua vida, você vai ser abençoado e a pessoa também que te abençoar vai ser abençoada, mas também ainda tem a questão de que te amaldiçoarem. O Senhor diz que aquele que nos amaldiçoa, ele os amaldiçoará, ou seja, assim, a nossa vida tem controle, tudo o Senhor tem controle sobre as nossas vidas, então a gente não temer, confie somente no Senhor, esteja no caminho, faça a vontade de Deus e peça a Deus sabedoria que Ele nos dá. A palavra do Senhor vem dizendo que a rainha de Sabá ela foi até Salomão, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do que o Senhor, olha só, acerca do que o Senhor fez na vida de Salomão. Ela veio para ver, porque... E quando ela chegou lá e ela viu, ela ficou fora de si.
palavra vem dizendo no 3 que ela ficou fora de si, porque foi muito mais. Então, assim, olha o que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida através da sabedoria dele, porque o princípio do temor, né, o princípio de, né, da sabedoria é até a gente temer a Deus, a gente confiar em Deus, a gente ser sábio no Senhor, a gente confiar que a sabedoria ela vem de Deus, a sabedoria ela vem do alto, a sabedoria não vem do homem. Se não for o Senhor, né, nos capacitar, a gente não consegue ter palavra de vida, de edificação, palavra que vai como, né, a gente pode falar aqui de Abigail, que foi uma mulher super sábia, né, uma mulher que ela, naquele momento ali, ela desfez uma guerra, naquele momento ali, ela apacentou, ela apaziguou. Olha como é bom a sabedoria de Deus em nossas vidas, porque nós vamos ser daqueles que a gente vai, né, apaziguar, a gente vai apacentar, nós não vamos pôr lenha. Se você está vendo que a situação já está com problema, você vai lá e vai colocar mais lenha, vai falar mais coisa ainda, você vê que a pessoa está nervosa, a pessoa se ira com facilidade, né? O que a gente tem que fazer naquele momento ali? A gente, às vezes, se calar, né? Se calar, se a pessoa ela é temperamental, ela é muito destemperada, ela não tem sal, você vai ser o sal, você vai ser o azeite, você vai ser o unguento, sabe? Você vai ser o remédio através do Espírito Santo de Deus. Você vai fazer essa casa ter calma, essa casa ter paz, através da sabedoria, porque ela viu aquilo ali através dos servos, através, né? Ela foi olhando e viu como excedeu aquilo que ela imaginava, porque tamanha era a sabedoria dele dentro da casa dele, como a casa dele era, né, organizada, como os servos dele eram, né? Como todos aqueles que moravam ali no palácio, todos aqueles estavam ali com Salomão, como eles eram. Então, essa palavra eu trago hoje para mim e para você, que o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder, ele pode derramar sabedoria sobre as nossas vidas, porque nós vamos estar em situações difíceis e que a gente não vai saber o que responder. Tem situações que a gente não sabe o que falar, não sabe o que responder, né? Quantas das vezes a gente passou por situações assim, não sabia o que responder e acabava falando que não era para falar, acabava respondendo da forma que não era para responder, e ao invés daquilo, né, se tornar uma coisa boa, se tornou uma coisa ruim. Ao invés de, né, conciliar, ao invés de juntar, espalhou, né, ao invés de, né, estar junto, acabou se separando. A gente pode dizer num casamento, quantas das vezes por falta de sabedoria, quantas pessoas se separaram por falta de sabedoria, por falta de entendimento, porque não sabia o que falar naquele momento quando passou por algum problema, quis se justificar e se justificou de uma forma errada. Por quê? Porque o único que pode nos dar sabedoria para a gente entender as questões difíceis que nós passamos, porque a palavra do Senhor vem dizendo, né, que ela veio prová-lo com perguntas difíceis, mas Salomão teve sabedoria de Deus para responder todas. A palavra vem dizendo que ele respondeu todas as perguntas que ela fez. Ela abençoou muitíssimo Salomão, e Salomão também abençoou ela, mas aonde eu quero chegar não é em relação às bênçãos, porque Deus sabe da minha e da sua necessidade. Deus sabe o que você precisa e o que necessita, mas peça sabedoria, como Salomão. Salomão, ele naquele momento ali, ele pediu sabedoria para resolver as questões com o povo. E nós precisamos de sabedoria de Deus, porque as riquezas, os bens, Deus sabe dos seus sonhos, do desejo do seu coração, né? Não é ruim, né? Não é pecado a gente pedir a Deus, né? Porque Deus, ele é abençoador, nosso Senhor, ele é abençoador, mas até mesmo para a gente administrar, porque para Salomão administrar o que ele tinha, os bens que ele tinha, até para isso nós precisamos de sabedoria de Deus para poder administrar os bens. Mas para poder falar, né, se torna muito mais, até para a gente resolver, até para a gente receber, até aquilo que a gente vai receber, até aquilo que nós vamos negociar, nós precisamos de sabedoria para que Deus possa, né, nos dar entendimento nesse momento, onde nós precisamos estar perante homens, perante pessoas, né, porque o Senhor diz que nós estaremos, né, em lugares
aonde a gente não vai precisar se preocupar naquilo que a gente vai falar, porque Ele mesmo Ele vai, né, responder, Ele mesmo vai nos justificar, Ele mesmo vai fazer. Então eu trago essa palavra para você nessa tarde, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa te tranquilizar, que o Senhor possa te dar a direção, né, naquilo que você tem para poder resolver e responder. Mas antes de tudo, oremos a Deus e pedimos: Senhor, nos dá sabedoria. A gente está precisando muito de sabedoria nesse tempo. Senhor, nos dê sabedoria, até mesmo para entender muitas das vezes tudo aquilo que nós passamos, né? A gente precisa da sabedoria de Deus, a gente precisa ser alcançado todos os dias pelo Espírito Santo, para que Ele venha aquietar o nosso coração, a nossa alma, para a gente saber o que falar. Hoje a gente precisa ter cautela em tudo que a gente vai fazer. A gente precisa ser cauteloso, cuidadoso, zeloso, prestar atenção, né? Não agir impensadamente. Quantas das vezes eu agi assim, eu digo por mim, mas quantas das vezes a gente agiu sem pensar, falou sem pensar, Deus até te deu um direcionamento, mas naquele momento ali você não soube o que falar. E a gente também não tem medo. Quando Deus te der uma direção, não tenha medo, não engula, né? Mas saiba como falar, peça a Deus para te dar direção, como falar, como conduzir, como negociar, como dirigir, né? Como seguir os passos dele, mas que seja feita sempre, primeiramente, a vontade do Senhor nas nossas vidas, amém? O Senhor nos dará direção na nossa casa, no trabalho, quando nós estivermos na rua, nós saberemos responder, né, com amor, com mansidão, pensar antes de falar e pedir a direção do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa fortalecer o seu coração, te dando sabedoria, nos dando sabedoria e entendimento, para que nós possamos responder às questões difíceis, porque tem respostas que só o Senhor pode nos conduzir, para que a gente venha falar com sabedoria, e que Deus possa te abençoar nessa tarde. Fique na paz do Senhor.